Canal Saúde, recebendo hoje aqui nessa segunda-feira o Dr. Rafael Levi, ele que é ortopedista e médico do esporte, e vamos falar, gente, sobre lesões, sobre dores. Afinal de contas, todo mundo hoje em dia, né, é o certo, né, doutor? É bom que você pratique alguma atividade física, faça um esporte, mas a gente vai falar sobre quando que a dor já chega ao ponto de incomodar, quando que pode ser algo já prejudicial, e para isso, nada melhor do que a presença de um especialista, Dr. Rafael Levi. Bem-vindo aqui ao nosso Revista nessa segunda-feira para falar de dor, mas a gente vai falar como prevenir, como cuidar, né, doutor? Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Todas as vezes que vocês me chamarem, eu virei. O assunto de hoje é muito válido para quem gosta de atividade física. Exatamente. Bom, para começar, doutor, eu estava falando para ele, gente, que eu estou me achando que semana passada eu consegui colocar aí 200 quilos no leg press, coloquei na extensora também bastante peso, mas claro, eu faço atividade física com acompanhamento, com personal e tudo mais. E assim, tem gente que, né, doutor, para começar, hoje, segunda-feira, é o dia do recomeço, é o dia que a pessoa vai fazer aquela atividade física, vai correr. Para quem é desavisado, doutor, como é que faz? Para você que vai começar uma atividade física agora, ou uma corrida, ou qualquer um esporte, quais são as recomendações para você evitar as dores? Primeiramente, o benefício do esporte sempre vai ser maior do que o risco. É óbvio que você precisa de uma avaliação, caso você tenha histórico na família de doença cardíaca, você tem histórico de lesões ortopédicas, isso faz parte de um questionário PARQ, que é o Physical Activity Research Questionnaire, mas o benefício sempre vai ser maior do que o risco. É por isso que existem aquelas situações dramáticas, morte súbita relacionada ao esporte, que você tem que fazer uma pesquisa de doenças cardíacas, por exemplo, cardiomiopatia hipertrófica ou displasia ritmogênica do ventrículo direito em atletas de alta performance, ou até mesmo doença arterial coronariana acima dos 35 anos. É óbvio que você tem que tomar conta disso, mas o esporte sempre vai ter um benefício maior. Aí a gente está aqui hoje para falar daquelas dorzinhas que podem incomodar. A gente estava discutindo antes sobre justamente isso. Você pode ter umas dores controláveis, a dor tardia relacionada ao esporte, naqueles esportes que você está começando, mas ela é para durar no máximo até 72 horas após a prática desse esporte novo. E é óbvio, conforme você for tendo overreaching, a adaptação, você vai se preparar e você vai ganhar condicionamento físico, que é a capacidade cardiorrespiratória, você vai ganhar composição corporal, você vai ganhar flexibilidade, você vai ganhar força, que são os parâmetros de saúde mais utilizados pelo American College of Sports Medicine. Perfeito, doutor. E quando que a pessoa ela deve realmente achar estranho ou procurar um especialista, como no caso, né, o ortopedista, o médico aí do esporte, no caso de fazer atividade física, dessa dor perdurar por mais tempo do que esses 72 horas, como você falou? Quando a dor ela começa a atrapalhar você, tanto tendo aquela sensação de desagradável, e você começa a perder performance, começa a imaginar a dor como sendo a própria doença, poxa, eu não consigo mais, você cria aquele círculo vicioso. Eu sinto a dor, eu paro de praticar atividade física, eu deixo o esporte, não consigo voltar. Aí, nessa hora, você tem que procurar ajuda. Perfeito. E pode ser até ajuda multidisciplinar. Eu falo da parte do médico do esporte, sim, mas às vezes você tem que ser resiliente para a dor, procurar um psicólogo. Sim. Às vezes a dor pode ser causada até por déficit de alimentação, procurar um nutricionista. E é óbvio que com a gente estava discutindo sobre lesões em determinados esportes, a ajuda de um professor de educação física bem, digamos assim, orientado, e de um fisioterapeuta também não vai fazer mal a ninguém. Com certeza. Doutor, aqui no nosso programa a gente tem as nossas apresentadoras aqui, nós somos 3, e nós temos uma que faz crossfit, temos uma que faz kitesurf, que bailarina e tal. Então, a Nayana já está aqui me sinalizando que quer fazer uma pergunta. Por quê? O crossfit é aquele esporte de alto impacto, né, que a gente vê aí. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que diz que, Deus me livre de ir para lá para poder me machucar, mas, Nay, você como praticante crossfiteira, me contei, qual a sua dúvida, qual a sua pergunta com relação à dor? Fala aí. Eu quero ouvir da boca do ortopedista, dos lábios do homem dos ossos. Eu quero ouvir da boca desse profissional. O CrossFit, que é essa modalidade que envolve várias atividades em uma só, né, uma seleção de várias ginástica, LPO, afinal de... Isso, afinal de contas, é um vilão ou é um mocinho? Me conte, doutor. Diga-me mais sobre isso. Conte-me mais sobre isso, Conte-me mais.
Essa pergunta é bastante pertinente. Eu respondo ela todos os dias no meu consultório. Aí o que acontece? Vai depender. Hoje a gente sabe que você vai contabilizar lesões de acordo com as horas praticadas. Aí o que acontece? O rugby, por exemplo, você vai ter 45, 40 lesões por 1.000 horas praticadas. No futebol, você vai ter 25, 30 lesões por 1.000 horas praticadas. Na natação, você vai ter 15 lesões por 1.000 horas praticadas. E no cross? Sim. A pergunta do cross, ela foi respondida por um colega, que eu posso falar, o Dr. Paulo Zeles. A dissertação de mestrado dele foi sobre isso. Epidemiologia das lesões do crossfit. E ele mostrou que o crossfit ele tem um padrão. Ele vai ter só 18 lesões por 1.000 horas praticadas, quer dizer, ele lesiona menos do que o futebol, se for bem acompanhado. Agora depende, se é RX, né, que é aquele crossfiteiro já mais competidor, né? Aquele eu sou a franga X, do risco zero. Então, ou scale, aí depende, se for aquele scale que quer virar um RX do dia para a noite, ele vai se lesionar. Ele vai querer fazer uma coisa mais intensa do que ele está preparado. É óbvio que o RX, na competição, ele vai além do limite dele, ele também vai se lesionar, porque ele vai estar indo além do limite. Mas o que esse artigo falou pra gente? Ele falou que se você tiver 4 alunos por coach, se você não quiser, se você já tiver mais de 1 ano de treinamento, bem acompanhado, você não vai se lesionar. É uma delícia, né? É bom demais. Uma delícia. Então, eu posso falar que você vai se lesionar no crossfit se você subir na caixa ou subir na corda, mas assim, vão ser traumas, você está sujeito, porque realmente você tem a história do trauma, mas é traumático. O crossfit lesiona igual todo outro esporte. Doutor, a grande verdade é que o esporte na nossa vida é fundamental. Quem pratica, vive melhor, namora melhor, não é isso, Ellen? Olha, por que essa indagação para a minha pessoa? Eu ia até perguntar, doutor, é isso mesmo. Já que você falou desse alto impacto, né, do crossfit também, sendo que é menos até que o futebol, eu faço kitesurf, né, e muitas horas na água, eu queria saber, por estarmos na água, a gente sente menos esse impacto? Porque, olha, eu passo 3 horas de grandes travessias. Tatajuba que o diga. Lá em Camusim, que é um paraíso do kite. A gente... Nossa, o nosso joelho a gente não sente ali depois das 3 horas, mas depois, doutor, não tem joelho, não tem glúteo, não tem perna, não tem core, tudo doído. Conta pra gente. Espetacular também essa pergunta, porque realmente os esportes de imersão, os esportes dentro da água, eles vão ter menos pressão. Sim. As lesões deles, teoricamente, falando em termos de natação e etc., elas vão ser menos graves, vão demorar menos de 7 dias para ficar curadas, digamos assim, e o número de lesões é menor. Mas, assim, esportes de endurance, e o kite é considerado um esporte de endurance. Quando você fala endurance, é de tempo, muito, né? Tempo em cima. Digamos que o exemplo mais comum seja a corrida. Nós fazemos muitas corridas. Você vai ter diferentes tipos de lesão. A gente estava discutindo isso ainda agora. Para o corredor, ele vai ter uma resposta à dor diferente de um jogador de futebol. O jogador de rugby, trazendo para os esportes que são mais exemplos, são mais estudados. Porque o futebol, você vai ter traumatismos de repetição de grande monta. Toda hora você pega em termos chulos, pancada, né? Você pega digamos assim, aquele trauma do esporte. Nesse kite, na corrida, você vai ficar muito tempo na mesma posição ou no mesmo movimento repetitivo. Aí o que acontece? A sensação de dor de um jogador de futebol e de um corredor é diferente. Sim. E tanto é assim, existem trabalhos que mostram que o futebol, ele é ruim para quem tem artrose. Ele vai arrebentar mais o atleta e já a corrida não. Apesar da pessoa que tenha já o desgaste das articulações, ela consegue correr durante mais tempo, ela consegue praticar esse esporte, o kite, durante mais tempo, porque apesar de ter o traumatismo, ele vai ter uma maior preparação para o traumatismo de repetição. E tem um artigo engraçado, uma revisão sistemática que eu digo engraçado porque você não vai pensar, né, nisso, mas aqui já bateu certinho. Esportes que a pessoa pode praticar com artrose, mesmo tendo artrose. Aí fala em balé e corrida. E vocês falaram. Aí esportes que a pessoa tem que evitar com artrose. Aí, lógico, fala rugby, esqui,
cross country, fala em futebol, que é o que eu mais gosto, né? Mas, Oh, gente. mas é assim mesmo, Legal. tem que falar. Estamos aqui para falar a real. Já falamos de crossfit, a gente fala de Pronto. futebol, balé. Olha só. E vamos que vamos. Muito bacana, doutor Rafael Levi, nessa manhã de segunda-feira aqui no Revista, trazendo pra gente vários esclarecimentos sobre dor, né, dentro da atividade física, o que é comum, o que não é normal, para você procurar aí já a ajuda de um especialista. Doutor, é um tema que a gente poderia ficar aqui a manhã inteira conversando, discorrendo, tirando dúvidas, mas infelizmente, né, nosso programa tem que continuar aqui. E claro, como sempre, seja sempre muito bem-vindo aqui para falar, né, a gente aprende, traz para você também aí informação, esclarecimento. E aí, doutor, outras perguntas que a gente tinha aqui, vamos deixar para uma próxima vez, só para finalizar. Quem reclama mais de dor? É homem ou mulher, doutor? Ela queria que eu falasse isso. Eu queria. A mulher, está descrito na literatura que ela aguenta mais. Ela é mais resistente e mais resiliente à dor. Tá vendo? O homem, ele acaba escondendo mais. Aí, o que acontece? Entre as questões, né, a questão cultural, a questão mesmo, vamos falar da nossa, do machismo né? mesmo Essa e coisa, tal. verdade. Aí o que acontece? Mas já está descrito na literatura que nos esportes em que você vai sofrer mais, a mulher ela consegue ir tanto além que o homem está descrito. Né? Ela resiste mais. Tá aí, mas gente. O homem tem mais vergonha de falar. Então acaba que você, num trabalho, você tem esse viés. Sim. Eita, quem é que está falando a verdade? Só que assim, existe medição. Você vai medir através de citocinas inflamatórias quem está sentindo mais dor ou não. Sim, e assim, homem ou acabou mulher. que essa conclusão ela é bem documentada. Perfeito. Tá aí, gente. Então, por isso, olha, esse negócio de sexo frágil, jamais, né? Nós somos fortes. Eu mesmo tive um filho de parto normal, a gente faz o batalhador e tudo. E resiste. Doutor, muitíssimo obrigada mais Eu uma que vez. Tá bom? agradeço, Prazer imenso ter eu que você aqui agradeço. com a gente no nosso canal Saúde.